Marcelo, o que aconteceu na sua vida? Compartilha conosco a tua história e as tuas vitórias. Bom, boa noite. Tem muita coisa para contar, vou resumir aqui. Então, nós viemos do estado de Goiás, estamos morando aqui há 6 anos. Eu trabalho há 23 anos com usina de açúcar e álcool. E eu era católico, praticante, e a minha esposa, eu já conhecia a minha esposa evangélica, na igreja. E durante esse tempo, ela até tentou ir comigo para a igreja, mas não aguentou. E aí nós moramos em 3 cidades, depois que saímos da nossa cidade, da terra dela, na verdade, onde eu conheci ela. E chegamos aqui. E aqui a gente encontrou o ministério. E a primeira vez que eu fui, ainda lá em Mirassol, eu gostei muito. Nisso eu já ia muito com ela para a igreja, Ela me levava bastante para a igreja, eu ia com ela. Às vezes ela ia comigo também na igreja católica. E eu encontrei o ministério, isso já faz 6 anos. Então, eu estou aqui em Mirassol há 6 anos. É o mesmo tempo que eu estou no ministério. Então, eu trabalhava lá em Goiás. A gente casou lá, assim, Deus me deu um presente, que é a minha esposa. Foi esse instrumento, que Deus colocou na minha vida para me abençoar. Mudamos depois para uma cidade, para outra, e chegamos aqui. Então, eu estou no ministério. Comecei a trabalhar aqui. Eu trabalho numa usina lá na região de Monte Aprazível e Planalto, são 2 unidades. E comecei a trabalhar, e muita dificuldade no trabalho, passei por muita situação difícil lá. E depois, sempre na oração, desde que eu comecei no ministério, fiel sempre, nos dízimos, nas ofertas, fazendo votos aqui no altar. E a coisa começou a melhorar e começou a fluir, como diz a palavra de hoje, em todas as partes da vida. Então, eu comecei a orar e pedir a Deus, e no propósito, eu queria melhorar a minha função. A empresa que eu trabalho tem aproximadamente 4.000 funcionários, é uma empresa muito grande, e eu pedindo a Deus para ser abençoado. Nesse tempo aí, mesmo pedindo a Deus e tudo, passei por muita dificuldade, mas não desisti. Houveram situações para sair da empresa, e quando eu estava para decidir, a palavra veio e, não vá. Teve uma vez que eu estava para decidir, aquela palavra lá de Gênesis 26, Isaac em Gerar, não desça, não vá. E eu não fui. Eu fui obrigado a falar para o cara do RH, falei, eu não vou, porque a direção de Deus não permite. Permaneça nessa terra que eu vou te abençoar. Exatamente. Eu falei, eu vou falar o quê? Agora eu vou mentir? Falei para ele, não, eu não vou porque a direção de Deus não permite que eu vá. Tá bom. Situações e situações apareceram para eu sair da empresa, não sair. Uma outra ocasião, eu falo que é 95% de tudo concreto, tudo arrumado para eu sair. E eu na oração. Foi um dia, naquele culto lá da madrugada, a palavra falou, vai não. E teve outra vez que eu também considerava que estava tudo certo, aí já foi de lá que aconteceu. Falei, meu Deus, se não for para eu isso, eu desmancho esse negócio lá mesmo. E, inexplicavelmente, a coisa lá que estava tudo certo, não deu certo. Então, fiquei. E, recentemente, aí eu orando, propósito, oração. E aí foi quando, no propósito, minha esposa perguntou, e aí, você vai fazer a oferta? Eu falei, vou. Quanto você vai fazer? Aí eu falei o valor para ela. Ela falou assim para mim, isso aí para você não é nada. Isso não é nada. Você tem que colocar lá, é o valor que você quer ganhar. Aí doeu, hein? Porque... Você vê? Às vezes a mulher tem uma sensibilidade, às vezes, maior. Não, aquele que dá liberdade ao espírito. Mas aqui, no caso, ela foi movida para falar, isso não é nada para você. Talvez ele estava achando uma vantagem, E aí ela vem e fala, não é nada para você? E aí? Realmente não era mesmo, Então, não só nessa vez, mas em outras também, ela me encorajou muito nessas. E aí, a gente foi orar. E aí, tiramos a palavra, e a palavra veio exatamente falando de ofertas. Falei, bom, é essa a direção. Então, eu fiz a oferta.
eu fiz o voto, né? 20 vezes a quantidade que eu ia fazer, o valor que eu ia fazer. Tá bom. E oração e tal, e nada acontece. Promessas e promessas lá na empresa e nada acontecendo. Aí veio a pandemia, e aí eu tenho um dinheiro aplicado no banco, e você sabe, o dinheiro, né, desceu demais da conta, o investimento foi lá para baixo, perdi bastante dinheiro. E aí veio a oportunidade de fazer o voto novamente. Eu falei, e agora? Falei, bom, já fiz a oferta, né? Já está lá. Mas aí veio o pensamento seguinte, bom, o que eu perdi aí e recuperei nessa pandemia é muito maior do que o valor que eu fiz da outra vez. Fiz de novo o mesmo valor que eu tinha feito. Aquelas mesmas 20 vezes, aí eu fiz de novo. Entendeu? Aí chegou o momento. Eu estava um dia na empresa e o patrão me chamou. Falou, ó, preciso de uma pessoa para ocupar uma função agora. É uma função corporativa, né? Para você ter uma ideia, são 3 usinas que o grupo tem. E ele falou, preciso de uma pessoa de confiança, né? E eu quero que você entre nessa comigo. E eu lembrei da palavra na hora, fiquei até emocionado, né? Falei, bom, vamos lá. Isso aconteceu na véspera de o culto que teve aqui no dia 1º de novembro. Dia 2 de novembro, feriado, culto aqui. A bispa trouxe a palavra do improvável, né? A palavra de Sara, de Rainha Esther. Ela falou, ó, quem sabe se não é por isso que você está entrando aí, né? Então era improvável. E aconteceu exatamente naquele dia, domingo. Aí domingo mesmo eu mandei uma mensagem para ele, para o patrão. Eu falei, você não quer conversar amanhã, aproveitando a tranquilidade do feriado? Ele falou, vem cá. Isso é 220 quilômetros da minha casa, lá na outra usina que eu trabalho. Fui no outro dia. E a gente conversou, acertou tudo, e a promoção foi anunciada, por enquanto. Aí, as 20 vezes lá, até então, nada. Né? E eu esperando e orando. E aí, quando foi agora, na semana passada, eu recebi uma carta do RH, com um reconhecimento pelo mérito, e o valor que eu tinha feito lá, que eu tinha colocado, até um pouquinho mais do que eu tinha pedido, né? Então, chegou a bênção na minha mão. E eu quero dizer o seguinte, além disso, eu fiquei assim, eu estou muito satisfeito com Deus, porque como teve aquela palavra, né, da Rainha Esther, eu acho que foi por isso que Deus me colocou lá, e eu não tenho nenhuma dúvida que foi Deus que me colocou lá, porque Ele me deu vários sinais. E o que acontece? Eu tinha uma vontade de fazer o culto ecumênico para quando fosse começar a safra. Agradecer a Deus, colocar em Deus, né, a safra, abençoar. Graças a Deus, eu consegui. Há 2 anos atrás começou a ser feito. Nesse último agora, né, aconteceu o seguinte. Eu encorajando o patrão para ele falar de Deus para as pessoas. Só que assim, ele não tem costume de fazer isso, ainda mais em público. Eu já dei 2 livros da bispa para ele, né? Falo muito de Deus para ele. Hoje ele fala muito da fé, ele fala muito, né? E aí tinha que fazer um vídeo para fazer a abertura do culto ecumênico. Aí eu falei para ele, falei, ó, você podia fazer o vídeo, grava aí um vídeo de 1 minuto, só para, se eu falar de Deus para o pessoal, vai ser muito importante. Ele falou, não, eu vou gravar. Eu falei, ó, graças a Deus. E um dia eu estou lá, o cara do RH liga e falou, ó, o patrão falou que não vai fazer, não, sobrou para você. Eu falei, deixa comigo. Aí eu pensei o seguinte, falei, não, eu não vou fazer, porque ele não me autorizou a falar em nome da empresa, né, em nome do grupo. Aí eu pensei o seguinte, peraí, mas eu sempre quis isso. Agora Deus coloca na minha mão, eu vou me acovardar com o negócio? Não está certo. Pode mandar que eu faço. Não está preparado não, mas eu chego aqui e eu faço. Aí eu fiz um vídeo, fazendo a abertura do culto. Foi maravilhoso o culto ecumênico. Coloquei tudo, fiz um vídeo oferecendo todos os processos da empresa, coloquei a música A Ele a Glória. Foi um negócio espetacular, todo mundo gostou. Então, assim, hoje o clima na empresa está muito bom. O patrão fala muito de Deus. E eu cheguei na mesa dele, está lá o livrinho da bispa, lá em cima da mesa dele. Ele falou, estou para acabar de ler, hein? Então, assim, isso me deixa muito feliz, né? Além da bênção que a gente tem na nossa vida, eu ainda tenho certeza que eu estou levando essa mensagem aí para ele. O senhor falou aqui a palavra superação. A aprovação, né, é a capacidade de superação. Olha só que coincidência. Teve um projeto na empresa, é um projeto de melhoria de performance, com umas empresas que vieram para fazer um projeto na empresa. Aí tinha que colocar o nome. Aí eu coloquei o nome, superação.
o momento de superação. Não deu mais ninguém, só foi meu nome. Então, hoje, tem um grande projeto circulando na empresa, e esse projeto chama-se superação. E é exatamente o que a empresa precisa nesse momento, é a superação. Então, assim, muitas coisas, muitos sinais de que realmente Deus tem me movido, né, a levar a palavra dele para as pessoas, fora a quantidade de mensagens que eu mando para as pessoas. Então, assim, estou muito feliz, né, por isso. E a minha esposa é uma parte fundamental aí. Eu falo que ela foi a pedra fundamental, né, que Deus usou, o instrumento que Deus usou para me abençoar, né? Estou muito feliz. Então, é uma vida de oração. Hoje, eu estou lá e eu sei que eu tenho capacidade, né, o favor de Deus. Eu acho que uns 2 ou 3 anos atrás, eu sentado naquele canto ali, o Senhor falou essa palavra, né, que quando a gente está na unção de Deus, né, Deus completa, a graça completa as competências que nos faltam. Aí que eu comecei a entender que eu podia chegar lá. E eu cheguei lá, entendeu? Eu acho que eu tenho mais para crescer ainda, né? Agradeço a meu Deus por isso, sou muito grato, né? Agradeço a minha esposa por ter estado sempre comigo. Olha que lindo o que ele está dizendo. Entendeu todo o testemunho dele, né? O propósito dele, os 20 vezes dele já foi atingido, mas o que ele está mais grato é que ele tem sido o canal, o instrumento, ele está mudando a atmosfera do grupo, a atmosfera da usina. Uma coisa que ele teve a coragem de falar: vamos consagrar a safra, vamos consagrar os processos ao Senhor. E ao ponto de influenciar o próprio patrão, o próprio chefe, sendo honrado, abençoado e automaticamente sendo uma bênção. Amém? Amém? Só mais uma. Esses dias agora, ele fez uma frase e colocou no adesivo na parede, em alguns lugares, né? Ele colocou que a empresa era uma empresa boa de se trabalhar e tudo. Aqui se trabalha com muito orgulho e mergulhado na fé. Ele colocou, esparramou essa frase para todo lado lá. Fala muito de Deus ele hoje, né? E eu acho que eu tenho uma parte. Quando o senhor fala para orar pelos donos, né? Os donos, patrão. Desde quando o senhor ministra aqui, a gente tem orado pelos donos, pelo nome. A gente fala o nome dele. Então, a gente tem visto Deus na vida dos patrões, principalmente quando a gente dobra o joelho e pronuncia o nome, abençoa o seu Carlos, abençoa o seu André, o Zé, e vai falando. Então, tem diferença quando você ora específica sobre aquela pessoa e as bênçãos estão vindo. Então, a gente é muito grato pelo ministério. Ele, né, teve um encontro com Deus aqui, já era um homem de Deus, mas Deus completou o que faltava, né? Então, assim, a gente é muito feliz, completo, porque quem encontra Deus, encontra tudo. Igual o senhor falou, o favor de Deus vem sobre a gente. Eu trabalho com estética, então, assim, hoje eu atendendo a minha casa, eu atendo as melhores clientes, de nome, né, assim, que poderia ir nas melhores clínicas, tem as melhores clientes. Então, eu também tenho a minha profissão, meus filhos, né, nos melhores colégios. Então, assim, a gente está muito abençoado. E não só isso, quando eu entrei na igreja, eu entrei para a salvação dele, não vim buscar dinheiro, nada, eu vim buscar porque eu estava com sede de Deus, né? E Deus foi completando. Foi igual você falou, pode demorar o tempo que for, mas a obra vai sendo completa. A Ana Maria veio no propósito 52 dias, do jeito que eu pedi a Ana Maria no propósito, olho azul, cabelo claro, branquinha. Eu tinha o Paulo Vitor, que eu tinha pedido moreninho de cabelo lisinho, e Deus deu a Ana Maria igualzinha eu pedi no propósito, de 52 dias. Então, assim, tudo que a gente tem pedido, especificado, falado, do jeito que a gente quer, Deus dá. Tem luta? Tem. Provação? Tem. Superação. 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 Amém. Abençoados para Jesus.